Aninha, bora pro Rio de Janeiro? Bora pro Rio de Janeiro, porque a Clara Neri tá aqui com a gente. Ela tá com detalhes do depoimento da babá do Henri, né? Que hoje falou novamente com a polícia, mudou a versão, admitiu que mentiu no primeiro depoimento porque foi coagida, porque foi pressionada. O que a gente tem de novidades, hein, Clara? Boa tarde pra você. Oi, Clara, bem-vinda. Boa tarde, Ana, Joel, boa tarde a todos. Olha, eu tô aqui em frente à delegacia da Barra da Tijuca, na zona oeste do Rio, no mesmo local que teve o depoimento ontem da babá Tainá Oliveira. E a gente tem várias novidades em relação a esse depoimento, porque ela mudou as versões, o que já era esperado pela Polícia Civil. Assim como eu estava aqui ontem na delegacia, chegou o diretor do Departamento Geral de Polícia da capital, o delegado Antenor Lopes, que falou que ela mudando as versões, né, se retratando, falando a verdade, ela não correria mais o risco de ser indiciada por falso testemunho. Agora, falando especificamente do que ela falou em depoimento, ela falou que mentiu na primeira vez que foi ouvida pela Polícia Civil por medo do que poderia acontecer com ela, já que o Jairinho fazia tudo o que ele estava fazendo com apenas uma criança. Então, com ela, imagino o que ele poderia fazer. Ela disse também que dias após a morte da criança, no dia 8 de março, ela foi chamada pela Thalita, que é irmã do Jairinho, para uma reunião no escritório do advogado do casal, André França. Nessa reunião, a Monique estava presente e ela que teria conversado com a babá e teria pedido para ela apagar todas as mensagens que falava das agressões, para ela esquecer de todos esses episódios, que não teria nenhuma ligação com a morte da criança, e também esquecer todas as brigas do casal, porque isso que a babá também destacou muito durante o depoimento, segundo o delegado, é que a briga do casal também era constante dentro do apartamento. A babá também falou e afirmou que a funcionária que trabalha na faxina da casa, a Rosângela, também mentiu no primeiro depoimento, porque ela afirma que a Rosângela também sabia das agressões, que inclusive no dia 12 de fevereiro, onde teve essa troca de mensagens entre a babá e a Monique, em que a babá relatou em tempo real as sessões de tortura, a Rosângela, que é a faxineira, também estava presente. No primeiro depoimento, ela mentiu, assim como a avó do menino, porque a babá também falou que contou sobre as agressões para a avó. Inclusive, a gente teve acesso com exclusividade a umas mensagens entre a avó e a Monique, a mãe da Monique, em que elas estão conversando sobre o comportamento do Henri, e a avó a todo momento tenta minimizar a situação, diz que é uma coisa normal de criança, defende o Jairinho e também tenta culpar Leniel, falando que Leniel aceita esse comportamento do menino, então por isso que ele continua assim. E outros detalhes também do depoimento que ela vem confirmando. Ela disse que, apesar dessa reunião que ela participou no consultório, no escritório do advogado, ela nega ter recebido qualquer quantia em dinheiro, ela teria mentido somente por conta do medo. E agora a Polícia Civil, então, por conta desse depoimento da babá, espera ouvir amanhã a Thalita, que é a irmã do Jairinho, e também a Rosângela, que é a faxineira, que era a faxineira do casal. Enquanto isso, mais detalhes também chegam que deixam a gente impressionada, que a gente teve acesso a algumas outras trocas de mensagens, como, por exemplo, no dia do salão, da funcionária do salão cobrando mais um dinheiro pelos serviços que a Monique foi utilizar um dia depois do enterro do menino. Então, também a gente tem essa troca de mensagens, outras trocas de mensagens também logo após o enterro do menino, em que a Monique se interessa por um curso de gastronomia e também ingressar a um curso de inglês. Então, essas provas que estão chegando a cada momento deixam a gente mais impressionado em relação principalmente às atitudes e como a Monique tratou dos últimos dias, né, depois da morte do pequeno Henri, de 4 anos, morto com sinais de violência no dia 8 de março. Bom, essas duas pessoas surgiram na investigação nesse depoimento aí, que foi prestado pela Tainá, a babá, nessa madrugada. Eu digo nessa madrugada porque ela chegou na delegacia por volta de 1, 2 horas da tarde e saiu somente quase 1 hora da manhã. Né? A irmã do Jairinho, que até então a gente não tinha conhecimento, ela pode ter interferido, dando alguns caminhos ali para que os depoimentos fossem prestados. Caminhos. Falando, olha, você tem que falar isso, já pagou as mensagens, e por aí, né? A irmã que mora com o coronel, que é o pai do Jairinho, né? E vocês sabem muito bem como que é essa família por lá. Então a babá, ela pode ter sido, sim, intimidada nesse primeiro momento. Mas pelo menos agora ela teve uma nova oportunidade e falou a verdade. Ponto. Corrigiu o erro que ela teve no passado. A faxineira também pintou na parada aí. Ela foi colocada pela babá,
dizendo que também ela tinha ciência do que ocorria dentro da casa. Tanto que ela foi acionada e deve prestar depoimento nos próximos dias ou talvez nas próximas horas, tamanha a urgência desse caso. Agora, Clara, um outro ponto importante. Nós sabemos que a Monique, ela trocou a defesa. Um novo advogado ou novos advogados foram contratados para defendê-la de forma única, né? Porque hoje quem defende o Jairinho é quem defende também a Monique, ou até então vinha seguindo essa regra. A partir de ontem, a Monique contratou uma equipe de defesa própria para ela. Exatamente. Acho que já pensando talvez em se separar do Jairinho para que a própria justiça entenda que são duas coisas diferentes. Né? Que ela tinha ciência, sim, todo mundo já sabe que ela tinha ciência da violência, mas ela pode querer colocar para a justiça, para os policiais, que ela pode ter sido vítima também em alguns pontos. Ela também foi ameaçada, né? Isso não é o meu pensamento. É talvez uma estratégia que será seguida daqui para frente. Aliás, tem alguma previsão de novo depoimento dela, Clara? Exatamente. Era isso que você ia perguntar. Exatamente. Porque agora a polícia deve estar com a expectativa de que ela traga fatos novos, e uma expectativa grande. Porque com o passar do tempo, os dois ficando mais distantes, cada um vai cuidar de si. É um salve-se quem puder agora nessa história. E para a polícia isso é ótimo, né, Clara? Exatamente. É o que os policiais querem. Novas informações podem surgir no meio do caminho daqui para frente, não, Clara? Exatamente. Muitos outros detalhes que vão chegar também, não que já chegaram com o depoimento da babá, mas que devem chegar também com o depoimento agora da faxineira, que vai ser ouvida amanhã, e também da irmã de Jairinho, Thalita, que marcou toda essa reunião e possível aí constrangimento e coação do advogado André França, que é advogado do casal, com essa faxineira, Rosângela. E em relação aos depoimentos, a um possível novo depoimento da Monique, também é o que é esperado, mas o que já tem confirmado é que agora a polícia não espera ouvir por esses dias a Monique novamente, nem a avó. Só tem marcado mesmo, de fato, o depoimento da faxineira e também da irmã do Jairinho. Mas estão saindo notícias agora de que Monique teria sido agredida nos últimos dias por Jairinho. Ela teria comunicado com alguns interlocutores. A gente está tentando confirmar também essa informação, mas já com esses detalhes saindo agora nas mídias, possivelmente a Polícia Civil, que já está ciente, vai pedir também para ouvir novamente. Então a gente está em aguardo aqui, estou aqui em frente à delegacia a todo momento para tentar confirmar essas informações para a gente voltar a atualizar já. Mas, como a gente tinha falado, Monique foi transferida ontem mesmo, porque ela estava internada em um hospital penitenciário com infecção urinária. Ontem ela teve alta, já voltou para uma penitenciária feminina em Niterói, na região metropolitana do Rio. Jairinho continua em Bangu 8, mas eles parecem, como foi citado, tá mudando o caminho aí da estratégia de defesa, porque ela resolveu mudar de advogado, não é mais o André França que defende ela, mas ele continua defendendo Jairinho. Ele também, que foi alvo de uma representação no Ministério Público, esse documento enviado pela Polícia Civil, em que a polícia acusa ele de ir contra a lei, já que teria vazado uma foto de uma testemunha nua para ajudar aí e atrapalhar também as investigações, já que ela teria feito um depoimento contra o Jairinho. Então, ele está sendo alvo agora também de uma investigação e a gente vai ver como isso vai chegar, né? Como é que isso vai se dar, já que agora a Monique, nesse depoimento da babá, foi a principal alvo, né? Ela foi a culpada aí, segundo a babá, por ela ter mentido em depoimento. Parabenizando novamente a nossa equipe aí do Rio de Janeiro, porque foi quem conseguiu em primeira mão o depoimento prestado pela Tainá. Tanto que logo depois que nós conseguimos esse documento, eu já comecei a compartilhar com os nossos telespectadores lá na TV no Bora Brasil. A Thaís Dias começou a grifar os pontos importantes e nós fomos passando aos poucos para os nossos telespectadores. A Yasmin Bachu, que faz parte da nossa equipe lá do Rio, conseguiu esse documento e compartilhou o quanto antes com a Clara, com o Sadoc e com os outros competentes profissionais, como a Clara Neri, que temos lá no Rio de Janeiro.